Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e nós estamos falando numa série de como você conseguir ter mais pacientes e aumentar o seu faturamento. Dentro de quando a gente fala de faturamento, aumentar o número de pacientes, uma pergunta muito comum pode surgir, que é assim: será que eu tenho que montar uma clínica? Bom, vamos lá, vamos responder e vamos detalhar minuciosamente essa pergunta. Existe sim a possibilidade de você ter mais pacientes, mais faturamento quando você tem o seu estabelecimento próprio. Isso parando para pensar no mundo do empreendedorismo, é uma coisa bem mais comum e que você com certeza ia melhorar, ter sua performance. Só que aí tem alguns pontos, porque você ia ter que ter uma equipe ou então você ia ser multifunções. Foi isso que aconteceu comigo no começo. Quando a gente montou o nosso instituto barra clínica, eu era a secretária, a limpeza, a auxiliar, a dentista, a harmonizadora, o financeiro e eu ainda fazia todas as correrias. Então, eu não parava quieta. Eu ia para o consultório mesmo que eu não tivesse atendimento, porque eu tinha coisa para fazer lá. E a minha vida era muito corrida. E isso me sobrecarregou um pouco, mas fez com que eu entendesse também hoje sobre todas as funções. Então, hoje eu já tenho uma equipe aí com mais de 12 pessoas e eu acredito fielmente que se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não saberia delegar, mandar, enfim. Mas o que significa não necessariamente que você precise montar uma clínica para ter resultado. Eu tenho muitas alunas dentro do protocolo perfeito que estão tendo excelentes resultados trabalhando de coworking. Então, por exemplo, elas têm ali os atendimentos, elas alugam a sala e então pagam um aluguel, a diária, e aí fazem os atendimentos através. Os pacientes vêm através de uma divulgação, seja de Instagram, Facebook, e elas conseguem. Bom, essas são as minhas alunas que optaram por não montar a clínica por N motivos, seja financeiro, seja estabilidade do local, porque sabem que logo vão se mudar. Então, a gente tem isso também. Não acho que você tem que montar uma clínica pelo status e que você acha que vai ter resultado só com uma clínica. Não. Se você não tem condições financeiras, se você não tem uma pessoa que te apoie nesse momento, ou você tem um capital de giro, a minha recomendação do fundo do coração é não monte uma clínica. Trabalhe de coworking, trabalhe de parcerias, mas ainda não é o momento de você montar uma clínica. Porque assim, existe a possibilidade de acontecer uma tragédia, sabe? Quando a gente montou o instituto, nós não pensávamos que viria a pandemia. E a pandemia veio. Então eu precisei contar com o apoio de pessoas ao meu redor para conseguir manter ali o instituto até que eu criasse uma estratégia, né? E foi pelo menos uns 2 meses de ajuda. Então eu precisei de ajuda dos meus pais, eu precisei de ajuda dos pais do Gabriel, a gente precisou dessas estratégias ali. Claro que na época a gente conseguiu se manter, porque foi muito rápido, a gente teve esse feeling muito rápido para criar anúncios na internet, para mudar o foco dos nossos pacientes. Então, eu tive esse feeling muito rápido. Gente, eu não tô falando que isso vai acontecer, tá? Eu não tô falando que, nossa, vai acontecer uma tragédia. Não, não é isso. Mas pode acontecer. E eu tô falando por experiência própria minha, uma coisa que aconteceu e eu não quero que aconteça com você também. Então, se você for montar uma clínica, só por montar, para dizer que a clínica é sua, espere o momento certo e comece trabalhando de coworking, em parceria, alugue um lugar e faça esse foco ali, divulgue a sua imagem. Gente, a imagem que você vende, a imagem que você constrói, você vai construir uma imagem aqui e você vai construir uma imagem seja em outra cidade. Então, eu moro no interior. A minha cidade é do interior. Tem pessoas que não me conhecem aqui ainda e tá tudo bem, se não é o meu foco. Mas se eu pegar e agora me mudar para São Paulo, eu vou ter um reconhecimento também, porque eu tô construindo uma imagem vindo da internet, eu tô construindo essa base ali vindo das minhas redes sociais. Então, isso que você tem que focar agora. Se o consultório é seu, se o consultório é alugado, se é parceria, isso é um mínimo detalhe, é um pequeno detalhe para que futuramente você consiga aí montar o seu próprio consultório tendo uma estabilidade financeira, certo? Então, isso é importante e esse papo é um papo bem cabeça, porque lá atrás a Ana falaria para vocês assim: não, tem que montar. Imagina que você vai trabalhar por porcentagem, não tem que fazer isso. Mas espera aí, qual que é a tua condição do momento? Como que é a tua realidade agora? Entende? Então, isso tem que ser respondido com cautela para aí sim a gente chegar num consenso final.
tá? E quando a gente falar também aí de montar uma clínica, um consultório, vai vir alguns pontos que você vai ter algum custo fixo mensal, você atenda ou não atenda, mas também o teu lucro, a tua lucratividade, ela vai ser maior aí. E montar uma empresa, quando você fala de um consultório, porque você vai ter que encarar desde o momento que você aluga um coworking até quando você monta um consultório como uma empresa. A partir de agora, você não é simplesmente uma injetora. Você é uma pessoa de negócio que você tem uma empresa e você tem que pensar em lucro, em margem, em precificação, em cobrança. Então, isso tudo vai aglobar. E a partir do momento que você monta o seu consultório, com certeza a sua lucratividade vai ser maior, mas isso não é empecilho para que você não tenha aí bons resultados e bons pacientes também.